uma das maiores polis da Grécia Antiga durante o período clássico. A cidade que dominava a região Peloponeso tinha uma sociedade rígida e seus guerreiros eram vistos como os mais perigosos do mundo antigo. Hoje, o Curioso te explica em todos os aspectos sobre a poderosa cidade de Esparta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Vamos agora adentrar a vida dos antigos espartanos. Por volta do século IX a.C., surgiu a cidade-estado de Esparta. Durante o período micênico, ao sul da futura Esparta, existiam dois centros urbanos, Amiclas e Terápine. Terápine abrigava santuários dedicados ao rei Menelau e sua esposa Helena, figuras da obra Ilíada de Homero. Assim como outras regiões da Grécia, a Lacônia, onde se situava a Esparta, sofreu um declínio populacional após o fim da era micênica. No século X a.C., os dórios invadiram essa região. No século seguinte, 4 aldeias lacônicas se uniram para estabelecer Esparta, e posteriormente a cidade de Amiclas foi absorvida por Esparta. De acordo com a mitologia espartana, o primeiro habitante da região foi Lélex, o rei de Lacônia. Seu neto, Eurotas, teria formado o rio Eurotas ao drenar os pântanos locais. Posteriormente, Lacedemon, casado com Esparta, renomeou a região em seu próprio nome e fundou a cidade de Esparta. Consequentemente, na época clássica, os espartanos também eram chamados de lacedemônios. Gerações depois, Héracles interveio em Esparta, restaurando o rei Tíndaro, que havia sido deposto por seu irmão Hipocoonte. Durante as invasões dóricas, Esparta foi conquistada e a diarquia espartana teve início com os irmãos gêmeos Eurístenes e Procles. A sociedade espartana era rigidamente estratificada, sem chances de mobilidade entre os 3 grupos existentes, os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas constituíam aqueles que eram filhos de pai e mãe espartanos, sendo os únicos com direitos políticos na cidade. Eles formavam o corpo cidadão, conhecido como homoioi, ou pares, e eram obrigados a dedicar suas vidas ao Estado espartano, permanecendo disponíveis para o exército ou assuntos públicos. Para serem considerados parte deste grupo, era necessário ter recebido a educação espartana e ser membro de uma syssitia, um tipo de reunião religiosa onde compartilhavam refeições em conjunto. Segundo relatos de Políbio e Plutarco, todos os cidadãos de Esparta receberam uma porção igual de terras públicas, divididas em cleroi, correspondendo ao número de cidadãos. Essas parcelas de terra eram indivisíveis e inalienáveis, passando de pais para filhos. As mulheres podiam herdar os cleroi, mas apenas na ausência de descendência masculina, com a intenção de transmiti-los adiante. Os espartanos não tinham permissão para se dedicar ao comércio. Os periecos eram habitantes das cidades periféricas, descendentes dos povos conquistados pelos esparciatas. Estavam integrados ao Estado espartano e pagavam impostos, porém, apesar de livres, não tinham direitos políticos e dependiam dos esparciatas em questões externas. Eles eram obrigados a participar das guerras, embora não tenham recebido a mesma educação que os esparciatas. Lutavam ao lado dos esparciatas, embora em unidades separadas. Ao contrário dos esparciatas, os periecos podiam se envolver em atividades comerciais e artesanais. O maior grupo, os ilotas, eram servos pertencentes ao Estado espartano, trabalhando nos cleroi e entregando metade de suas colheitas aos esparciatas.
Eles eram fortemente explorados, cultivando essas terras durante toda a vida e sem possibilidade de serem expulsos. Levavam vidas extremamente difíceis, sujeitos a constantes humilhações, e foram protagonistas de várias revoltas contra o Estado espartano. Para manter os ilotas sob controle e criar um clima de terror, os esparciatas organizavam expedições anuais de extermínio, conhecidas como cripteias, onde os ilotas eram obrigados a participar. Isso consistia em uma perseguição e morte anual daqueles considerados perigosos, onde os esparciatas competiam para ver quem conseguia matar mais ilotas. Alguns historiadores acreditam que os ilotas eram originários da própria Lacônia, havendo escritos gregos que sugerem terem sido eles os lacedemônios que não participaram da guerra contra a Messênia. Como observado, em Esparta, a esfera política era restrita aos esparciatas e somente essa classe detinha o direito de ocupar cargos públicos e participar das decisões na Assembleia. Essa hierarquização da cidade e do cenário político fazia de Esparta uma polis aristocrática distinta do modelo ateniense. A estrutura política em Esparta, atribuída à suposta formulação de Licurgo, era extremamente rígida. Ao contrário de Atenas, a participação política era altamente restrita, reservada exclusivamente aos esparciatas, um grupo de no máximo 9.000 pessoas consideradas elegíveis para governar. Isso caracterizava Esparta como uma polis aristocrática, pois somente a aristocracia era reconhecida como cidadã. O governo espartano era uma diarquia, ou seja, um sistema com 2 reis, pertencentes a famílias que, de acordo com a lenda grega, exerciam essa função desde que os descendentes de Héracles retornaram à Lacônia e se estabeleceram na região junto aos dórios. A diarquia espartana consistia nos reis das dinastias Ágidas e Euripôntidas, ambos responsáveis por funções religiosas, militares e judiciais. Durante períodos de guerra, um dos reis liderava as tropas espartanas no campo de batalha, enquanto o outro garantia a segurança e a ordem social em Esparta. Além dos 2 reis, a política espartana compreendia outras 3 instituições: a Apela, a Gerúcia e o Conselho dos Éforos. A Apela funcionava como uma assembleia, onde todos os esparciatas com mais de 30 anos podiam se reunir para aprovar ou rejeitar propostas da Gerúcia. A Gerúcia atuava como um senado para os espartanos, composto por 28 esparciatas com mais de 60 anos, eleitos pela Apela para cargos vitalícios. Os 2 reis também faziam parte da Gerúsia. Esta instituição era responsável por formular leis a serem votadas na Apela e pelo julgamento de pessoas. Por fim, o Conselho dos Éforos consistia em 5 esparciatas eleitos anualmente. Esses membros, considerados os mais influentes de Esparta, supervisionavam as ações dos reis. Portanto, os historiadores consideram o Conselho dos Éforos a instituição mais politicamente influente de Esparta. A educação espartana, conhecida como agogê, possuía peculiaridades marcantes. Era controlada pelo Estado e constituía uma responsabilidade governamental obrigatória. Orientada para a guerra e a segurança da cidade, valorizava a preparação física para moldar os jovens como bons soldados e cultivar um forte sentimento patriótico. Nesse contexto educacional, os treinos físicos eram fundamentais, incluindo atividades como salto, corrida, natação, lançamento de disco e dardo. Durante os exercícios militares, as meninas se concentravam no treinamento com arco e flecha, enquanto os meninos se especializavam em combate corporal e táticas defensivas e ofensivas. Ao nascer, uma criança espartana tinha um ramo de oliveira,
se fosse um menino, ou uma fita de lã, se fosse menina, pendurado na porta de casa, conforme relatos do historiador Plutarco. Realizavam-se rituais privados de purificação, e o pai reconhecia a criança, havendo uma festa de nascimento chamada de genetlia, na qual o recém-nascido recebia um nome e presentes de familiares e amigos. Desde o nascimento até a morte, o espartano pertencia ao Estado. Acreditava-se que recém-nascidos eram avaliados por um conselho de anciãos, que ordenava a eliminação daqueles com deficiências físicas ou mentais, ou que não fossem suficientemente robustos, uma forma de eugenia. Embora alguns historiadores defendam que essa lenda possa ser um mito, há referências à sua utilização em justificativas de atrocidades modernas, como as defendidas pelos eugenistas nazistas. A partir dos 7 anos, os filhos dos cidadãos não mais eram educados pelos pais. Eles passavam à orientação do Estado, com professores especializados para essa função. Os jovens viviam em grupos pequenos, levando vidas muito austeras, realizando exercícios de treinamento com armas e aprendendo táticas de formação. Supervisionada por um magistrado especial, o paidônomo, a educação espartana era dividida em 3 ciclos ao longo de 3 anos. Dos 7 aos 10 anos, dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 20 anos. Alguns métodos educacionais espartanos, baseados em relatos dos historiadores Xenofonte e Plutarco, incluíam práticas como andar descalço para fortalecer os pés, utilizar o mesmo tipo de roupa durante todo o ano para habituar-se às variações de temperatura e ter a alimentação controlada. Jovens que sentissem muita fome eram incentivados a furtar alimentos, sendo punidos se fossem pegos roubando, não pelo roubo em si, mas por terem sido pegos. Acreditava-se que era benéfico para a formação aprender a lutar contra a fome e ser astuto. Havia rituais no Limnaeum, como um altar dedicado a Artemis Ortia, onde se açoitava os meninos. Mais tarde, os jovens eram incumbidos da segurança da cidade, com qualquer adulto podendo vigiá-los e puni-los. O respeito aos mais velhos era fundamental, inclusive durante as refeições, quando os jovens deveriam permanecer em silêncio, respondendo apenas brevemente às perguntas dos adultos. Os jovens espartanos entravam para o exército aos 7 anos, mas só aos 30 anos adquiriam pleno direitos políticos, podendo então participar da Assembleia do Povo ou dos cidadãos, a Pela. Entre os 20 e 60 anos, após a conclusão da educação, os cidadãos eram obrigados a participar da guerra, vivendo em grupos e realizando uma refeição diária nos Syssitia. Segundo o historiador Franco Cambi, a educação em Esparta e Atenas representava 2 modelos educativos distintos. Esparta direcionava-se à formação de cidadãos guerreiros, enquanto Atenas valorizava uma formação mais livre e aberta, focada no indivíduo e em suas habilidades. Os homens, sendo esparciatas, eram enviados ao exército aos 7 anos de idade para receberem instrução militar e aprenderem as artes da guerra e atividades esportivas. Aos 12 anos, eram deixados sozinhos, nus e sem comida, em penhascos. Ao regressarem a Esparta aos 18 anos, eram considerados cidadãos de segunda classe até os 30 anos, sem direito a voto e sujeitos a serem agredidos por qualquer esparciata com mais de 30 anos. Eles viviam sem roupas e com pouca comida. Os jovens podiam atacar os servos, reconhecido como ilotas, a qualquer momento, visando treinar para a guerra. Se fossem mortos por um servo, este ganhava 2 dias de folga por ter eliminado alguém que não era considerado adequado para o exército espartano. Houve até um período de caça aos ilotas, onde os jovens se preparavam para o conflito.
Quem conseguisse sobreviver até os 30 anos tornava-se um oficial, retornando ao quartel com todos os direitos de cidadão espartano, incluindo voto, relacionamentos conjugais e permissão para casar. Os homens engravidavam suas esposas, casavam-se com elas e retornavam ao quartel após deixá-las grávidas em suas casas. Aos 60 anos, poderiam se juntar às suas esposas para viverem juntos. Em contraste, as mulheres espartanas desfrutavam de mais direitos e autonomia do que as mulheres de outras cidades-estado gregas durante o período clássico. Elas tinham permissão para herdar propriedades, possuir terras, realizar transações comerciais e recebiam melhor educação em comparação com as mulheres da Grécia Antiga em geral. Diferentemente de Atenas, onde as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe, dizia-se que as mulheres espartanas podiam dominar sobre seus maridos. As meninas espartanas permaneciam sob a tutela de suas mães, mas era esperado que participassem das mesmas rotinas de treinamento físico dos meninos, que incluíam atividades onde todos estavam nus, além de participarem de festivais e rituais religiosos, nos quais homens e mulheres contribuíam para o evento. A religião tinha uma importância maior em Esparta em comparação a outras cidades-estado. A presença de muitos templos e santuários reflete essa relevância. 43 templos dedicados a divindades, 22 templos para heróis, 15 estátuas de deuses e 4 altares. Além disso, havia muitos monumentos funerários, já que os mortos eram enterrados dentro das muralhas. Alguns desses monumentos serviam como locais de culto. As divindades femininas desempenhavam um papel significativo em Esparta. Dos 50 templos mencionados por Pausânias, 34 eram dedicados a deusas. A adoração à deusa Atena era especialmente proeminente. Apesar de haver poucos templos dedicados ao deus Apolo, sua importância era crucial. Ele participava de todas as festas espartanas, e o trono de Apolo em Amiclai era o monumento mais relevante da Lacônia. Outro aspecto distintivo era o culto aos heróis da Guerra de Troia. Aquiles era adorado como um deus em Esparta, com 2 santuários dedicados a ele. Outros personagens de Troia honrados incluíam Agamenon, Cassandra, Menelau e Helena. Castor e Pólux também eram objeto de culto, com a tradição afirmando que teriam nascido na cidade. A dualidade dessas figuras refletia a existência dos 2 reis de Esparta. Vários milagres, especialmente ligados à defesa dos exércitos espartanos, foram atribuídos a eles. Representações dos gêmeos em ânforas eram levadas para o campo de batalha junto aos reis. Heracles era considerado uma espécie de herói nacional em Esparta, associado à ajuda de Tíndaro para recuperar seu trono. Os 12 trabalhos de Heracles eram amplamente explorados na arte visual espartana. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial em Esparta. Os próprios reis tinham um status sacerdotal. Eram responsáveis por realizar sacrifícios públicos, especialmente valorizados em tempos de guerra. Antes de uma expedição militar, realizava-se um sacrifício a Zeus. Ao passar fronteiras, havia oferendas a Zeus e Atena, e antes de uma batalha, a Ares. Várias histórias mostram o respeito dos espartanos pelos sinais divinos, chegando ao ponto de abandonarem o campo de batalha diante de presságios desfavoráveis, como quando Cleombroto deixou a defesa do istmo de Corinto por causa de um eclipse. Durante o período clássico da história grega, Esparta alcançou o ápice de sua organização política e social. Os séculos 6 a.C. e 5 a.C. marcaram o auge do poder espartano.
No entanto, o final do século V a.C. e o decorrer do século IV a.C. testemunharam uma série de conflitos que enfraqueceram a cidade e a retiraram do foco central da Grécia. Nesse período, Esparta detinha uma supremacia considerável na região do Peloponeso. Com o intuito de manter esse domínio, a cidade estabeleceu a Liga do Peloponeso, unindo as cidades-estado da região, exceto Argos, seu rival local. Dentro dessa liga, Esparta era a força predominante, tirando proveito de sua posição para alcançar acordos favoráveis com os outros membros. Sendo a cidade-estado mais poderosa de toda a Grécia Antiga, detinha o poder sobre, e não era imaginável uma derrocada aos espartanos, certo? O declínio e os dias atuais. Os espartanos rejeitavam o modelo democrático adotado por Atenas, mas uma grande ameaça fez com que as duas cidades, juntamente com outras, se unissem em uma liga helênica durante as guerras médicas, confrontando os invasores persas. O conflito teve duas fases. Entre 492 e 490 a.C., liderado por Dário I, em resposta ao apoio grego às cidades jônicas que se rebelaram contra o domínio persa na Ásia Menor, e uma segunda fase, 10 anos depois, organizadas por Xerxes, embora Atenas e Esparta tenham se unido para derrotar os persas. A cidade rival de Esparta, Argos, permaneceu neutra. O papel dos espartanos foi crucial na vitória grega contra os persas, especialmente na icônica Batalha dos Termópilas, na qual 300 optalitas, liderados por Leônidas I, resistiram bravamente por 3 dias contra as forças persas, compostas por cerca de 80 mil homens. Após as guerras médicas, Atenas emergiu como uma grande força na Grécia, liderando a Liga de Delos e prosperando rapidamente. Isso despertou o interesse de Esparta, aumentando a rivalidade entre as duas cidades. A intervenção ateniense nas cidades aliadas de Esparta desencadeou a Guerra de Peloponeso, que ocorreu entre 431 a.C. e 404 a.C. Embora Esparta tenha vencido essa guerra, seu domínio sobre a Grécia provocou revoluções décadas depois. Na Guerra de Corinto, 395 a 387 a.C., os espartanos enfrentaram Tebas, Corinto, Atenas e Argos. Em 371 a.C., após a derrota na Batalha de Leuctra, Esparta entrou em declínio e nunca mais recuperou sua antiga hegemonia. Em 1834, o governo do então Reino da Grécia estabeleceu a cidade moderna de Esparta, ocupando parte da antiga região de Esparta e servindo como a capital do departamento da Lacônia. Deixe nos comentários o que achou do vídeo e o que acha sobre a antiga cultura e dos guerreiros de Esparta. Esperamos ansiosamente para lê-los. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, de deixar o seu gostei, caso tenha gostado, e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Convidamos você para assistir a esse vídeo sobre a história da Grécia Antiga, onde falamos em todos os aspectos sobre ela. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!